Olá pessoal, meu nome é doutora Yara, eu sou gastropediatra e hoje nós vamos falar com as mães que têm criança que tem dificuldade alimentar. Ou seja, a mãe fala que a criança come muito pouco, que não aceita quase nada de alimentos e aí aqui a gente vai falar sobre um problema muito comum e que pode estar acontecendo na sua casa. Tem criança que às vezes toma muito leite e é o que ela aceita. Bom, se isso está acontecendo com você, ou você conhece alguma família, alguma mãe aí que está passando por isso, que a criança não aceita comida, você vai indicar esse vídeo para ela assistir, para que a gente consiga então ajudar ela. Solta a vinheta. Bom, gente, tudo na vida tem uma quantidade, né? Então, o leite, ele é fundamental para a criança ali, menor de 2 anos, né? Então, os menores de 2 anos, eles basicamente têm uma alimentação bem rica, né, em laticínios, né? Então, o principal seria o leite mesmo, certo? Então, o leite, ele é de extrema importância e faz parte desse cardápio, só que, assim como tudo na vida, tem um limite. Então, existem crianças que tomam muito leite por dia. E isso daqui pode se tornar um vilão para a aceitação alimentar. Então, acaba muitas vezes virando uma bola de neve. Então, crianças que não comem bem e aceitam leite, com essa recusa, às vezes vai aumentando. Uma resposta dos pais seria, bom, se ele não come comida, eu vou dar mais leite porque é o que ele aceita. E a cada vez mais, esse problema de aceitação alimentar, ele tende a piorar, porque a gente vai aumentando o leite e a aceitação de comida, por consequência, acaba ficando de lado, né? E aí, o medo muito grande, né, de, bom, se eu tirar o leite, como é que vai ficar essa criança porque ela não aceita nada, né? Então, nós temos alguns problemas com relação às crianças aí que são viciadas, né, em leite, né, viciadas na mamadeira, elas mamam muito, né, e quando a gente fala muito, é importante a gente definir o que seriam essas quantidades, né. Então, se a gente pensar numa criança ali menor de 1 ano de idade, né, que já começou a comer dos 6 meses até 1 ano, é importante você saber que o leite, no caso, nesse período de 6 meses a 1 ano, ele é a fórmula infantil. E também tem limite, a criança não pode tomar leite o dia todo. No começo, né, a criança apresenta um pouco de dificuldade, porque ela está aprendendo a comer, né? Então é esperado que no começo o leite ainda ali segure um pouco as pontas, né? Enquanto a gente está ensinando a criança a comer. Só que a gente deve se apoiar em que essa quantidade de leite, ela não pode ser excessiva, nem deixar a criança com fome, nem dar leite demais, porque isso de fato atrapalha a criança a aprender a comer. Então, crianças que tomam uma grande quantidade de leite podem ter dificuldade. Então, nesse período de 6 meses até 1 ano, a criança deve estar tomando ali no máximo 600 ml de leite por dia. Então, falando-se do leite que vai na mamadeira, uma fórmula infantil. Então, crianças que tomam muito leite, elas vão ter dificuldade de aceitar comida pelo fato de se sentirem cheias mesmo, tá? E as crianças que tomam pouco, muito pouco, nessa fase em que estão aprendendo, podem ficar um pouco irritadas também, porque não sabem comer, então ela realmente pode ter mais recusa alimentar porque está com muita fome. Então, é um equilíbrio. Então, em média, mais ou menos esses 600 ml, né? Que deve ser feito. E uma criança até os 2 deve manter isso também. Até os 2 anos, mais ou menos isso. Então, não é incomum atendo crianças em que a gente vê que o grande problema é que a aceitação de comida vem até mim como uma aceitação muito ruim. Só que a gente vai conversar e ver que essa criança, ela toma muitas mamadeiras por dia. E essas mamadeiras, muitas vezes, são acrescidas de mingau, de açúcar. Então, muitas vezes com diluições também inadequadas, né? Então, essa quantidade de leite, que tem um processamento um pouco mais lento mesmo, vai deixar a criança cheia e vai atrapalhar ela a comer. Então, a aceitação de comida é baixa e é baixa por conta disso.
E aí, aqui a gente entra num dilema, né? Doutora, mas como que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Se a criança, doutora, ela não come nada, a senhora quer que eu tire o leite dela? Desse jeito ela vai emagrecer, vai ser péssimo, né? Então, aqui é uma preocupação muito grande, né? A respeito dessa troca, né? De que isso aqui é o que ele aceita e por isso tá desse jeito. Como que a gente vai, então, fazer mudança, né, nessa situação? Será que é possível a gente fazer mudança trocando esse certo, que não é certo, por duvidoso, né? E aqui o maior problema que a gente encontra é que quando a gente trocar o certo pelo duvidoso, né? Que seria a criança diminuir a quantidade de leite para passar a se interessar mais por comida, a gente pode encontrar um grande problema que seria: quando que isso vai acontecer, doutora? Bom, eu não tenho essa resposta e acho que ninguém tem. Então, quando a gente faz a troca e pede para os pais estarem fazendo então a substituição das mamadeiras, né, por comida mesmo, isso pode levar um tempo, pode levar bastante tempo, porque a criança muitas vezes ela realmente não foi ali estimulada no período em que era para ela estar aprendendo a comer. E aí a gente vai devagar, né, vai tentando aí reduzir essa oferta de leite, para que a gente consiga, então, fazer a transição de uma criança que não come absolutamente nada para uma criança que vai começar a provar, começar a experimentar, porque a gente vai dar oportunidade para ela. Ou seja, você vai diminuir o leite para que ela tenha pelo menos interesse e tenha realmente fome, apetite com a redução do leite. Isso é um tempo que nós não temos a resposta. E aí, como resolver esses problemas, né? Como que a gente traz aí uma solução para crianças que são viciadas lá na mamadeira? Então, que tal trocar a mamadeira por copo? Ah, mas ele não vai aceitar, ele vai aceitar menos. Que ótimo, é isso mesmo que a gente quer que ele aceite menos. Então, ele vai acabar aceitando menos mesmo no copo do que na mamadeira. E isso, então, vai ajudar. Uma outra estratégia, além de trocar a mamadeira por um copo, né, seria a gente reduzir de maneira gradual, né? Então, essa é uma estratégia que eu uso bastante quando se trata de mingau, né? Então, existem crianças que tomam mingau o dia todo, né? Então, substitui o mingau pelas as refeições por mingau. Isso dá saciedade, é bem facinho de engolir, né? Então, as crianças que não foram treinadas para estar comendo comida mesmo, elas realmente vão ter uma dificuldade nesse começo, mas talvez programar uma redução gradual ali, de conversar com a família, de colocar menos, né? Então, ao invés de dar 5 mamadeiras, 6 mamadeiras, dar menos, continuar com as 6 mamadeiras, mas reduzir de 250 para 180. Então, essa redução gradual, ela deve acontecer para que a gente consiga, então, fazer com que essa criança migre para a comida. Então, as duas estratégias são estratégias pertinentes, né? Para a gente tentar reduzir a quantidade. E entender o processo é uma parte importante para solucionar esse problema. Então, você precisa acreditar que tomar muito leite vai sim dificultar o processo de aprendizagem do seu filho a comer. Então, crianças quando crescem, elas devem sim passar a comer mais comida e reduzir o leite. Então, entender isso, que o leite não é a salvação do seu filho, vai ajudar o problema, ou seja, estar consciente do processo, de que ele demora, que não é fácil, mas que enquanto isso a gente vai tentando, vai ensinando a criança a aprender a comer. E aqui eu acho que talvez seja um dos pilares mais importantes do tratamento de qualquer criança que tenha dificuldade alimentar. Nós precisamos ter um profissional amigo da família. O que seria isso? Bom, você precisa confiar na pessoa que está conduzindo seu filho, você precisa confiar no que está sendo feito, apesar de que você está na dúvida sempre, né, de trocar o certo pelo duvidoso, ou seja, o certo, aquela mamadeira que seu filho toma, pela comida que ele não sabe ou que você acha que ele come muito pouco. Você precisa confiar que isso é um processo, que esse caminho é um caminho correto, né, e que isso aqui não é algo que deve ser feito de maneira intempestiva, né. Então a gente precisa confiar, os pais precisam estar conscientes do processo, e isso passa o fato de ter alguém que entenda e que sabe que isso é um problema, né? Que a mamadeira em grande quantidade é um problema. Então,
ter um profissional, entender sobre o processo e tentar essas estratégias de diminuir quantidade gradualmente ou de trocar mamadeira pelo copo, e isso vai ajudar. E nunca focar em certo pelo duvidoso. Tomar leite demais nunca será certo. E aqui eu coloquei um help, né? Então, por que que a gente precisa pedir ajuda para os profissionais? Bom, a ajuda está relacionada a: doutora, essa criança não aceita de jeito nenhum. Existem sinais, né, que a gente avalia, né, na criança para a gente perceber que a criança está com algum problema, né, que aquela dificuldade alimentar não é só erro, né? Então aqui, quando eu digo para reduzir, eu estou trabalhando com uma criança que simplesmente está comendo coisas erradas. Então a gente vai tentar reduzir a quantidade de mamadeira para que ela tenha a oportunidade de comer. Mas tem crianças que têm problemas, podem ter doenças do refluxo, podem ter alergias alimentares, alguma doença intestinal, né? Então dificuldade de engolir. Então tem um monte de coisa que pode estar acontecendo que não seria só reduzir a mamadeira. Então eu preciso fazer mais coisas. Então nessa situação que você não está tendo, não está conseguindo fazer isso, a gente vai precisar de ajuda para investigar outras condições. Então isso aqui seria o passo inicial para a gente conseguir transicionar essa criança que ela provavelmente está muito cheia e por isso não come. Então, leite, gente, é muito bom, mas tem uma quantidade e o excesso pode ser tanto prejudicial, porque às vezes pode realmente induzir a alergia alimentar, quanto eles podem deixar a criança muito cheia e atrapalhando para que ela aceite comida de verdade. Tá passando por isso? Tá precisando de ajuda? Vai atrás. Não é normal que uma criança mame o dia inteiro e não coma absolutamente nada de comida.